Fala pessoal, bem-vindos ao canal Radar Político e essa notícia vem diretamente com o Braddock Show. Congresso dos Estados Unidos parte para cima de Lula após novo canetaço. Fiquem até o final para entender tudo com clareza e vamos deixando os créditos na plataforma para o Braddock Show. E não se esqueça de deixar o seu comentário e de dizer de qual cidade você vê esta matéria, para que possamos saber até onde está chegando a nossa audiência. E já se inscreve, ativa o sino e compartilha este vídeo para que chegue a mais pessoas. Sem mais enrolações, vamos à matéria. Vocês vão se lembrar que o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, através aí de um decreto de medida provisória, ele assinou um projeto de lei que começou a valer com prazo de validade de 6 meses, dando diversas regulações às redes sociais. E que, assim, por uma coincidência enorme, vai bater certinho com o período eleitoral no Brasil, sem que isso seja votado na Câmara. Existe até uma pressão acontecendo na Câmara dos Deputados por parte da oposição para que o tema venha à votação. Alguns outros deputados vêm tratando também do mérito no Brasil para tentar derrubar aí esse decreto de Lula. Mas o fato é que os republicanos, eles apontam que isso pode prejudicar o ambiente de negócios e mais fazer com que essas empresas, ou seja, as Big Techs, no caso e principalmente empresas como a Meta, né, que é a dona do Facebook, do Instagram e também do WhatsApp, além do Google com o YouTube, tenhamos aí outras empresas ainda dentro, como o X do Elon Musk, que responder a alguns parâmetros que podem ser levados à censura prévia, segundo esses deputados e senadores americanos. Essa petição inicial, com 20 membros do Congresso, eles estão ali totalmente voltados, tá? Voltados ao Partido Republicano. Mas existe uma expectativa de que outros membros, até mesmo do Partido Democrata, possam se juntar a essa resolução. Ou seja, a situação fica aí um pouco mais complicada. Lembrando que o Departamento do Tesouro, ele é responsável, entre outras coisas, como aplicar mais tarifas, lembrando que o Brasil acabou de receber a sua segunda tarifada, o que já subiu para 37,5%. Isso poderia abrir as portas nessa crise institucional para uma terceira onda de tarifas. E mais do que isso, pessoal, existe um outro problema. O Departamento do Tesouro também é o responsável pela implementação de sanções individuais, como a própria Lei Magnitsky e a aplicação em outras listas, como a lista Clinton, que recentemente, alguns meses atrás, o próprio presidente da Colômbia foi sancionado. Eu sou Paulo Henrique Araújo, falando aqui diretamente de Washington, D.C., e devolvo a palavra para os amigos aí no Brasil. Pois é, então deu para a gente ter uma noção, né, esclarecer melhor como está esse cenário. E aí eu gostaria de ouvir da nossa bancada, né, Adriles, é o seguinte, esse acúmulo de normas, todas mexendo com o mesmo espaço digital, você acredita que seja coincidência legislativa ou até um plano deliberado antes da campanha oficial começar de fato? Isso começou desde o inquérito do fim do mundo, né? Lá em 2018, 2019, quando o nosso querido Dias Toffoli quis censurar a revista a Cruzoé, simplesmente que estava fazendo uma matéria, olha só a coincidência, sobre mulheres de juízes que estão fazendo lobby para pessoas julgadas pelo STF, né? Então isso configurou-se um ataque violento à democracia no país, ou seja, democracia é você poder contestar autoridades que estão corrompendo as instituições. E até hoje a gente só sobra exatamente nesse caldo de censura. Em 22, para você ter uma ideia, Adriles Jorge, disse que duas coisas, basicamente. O TSE participava ativamente das eleições como um partido político, tinha tirado o Lula da cadeia, fazia campanha ostensiva para Lula, censurando a campanha de Bolsonaro. Bolsonaro não podia dizer que Lula era ladrão, não podia dizer que Lula era condenado, era amigo de ditador, ou coisa do tipo assim, enquanto Lula podia dizer que Bolsonaro era genocida, assassino, nazista, pedófilo, ou coisa do tipo assim, e disse que havia censura no Brasil e fui censurado durante 3 meses. Então, nesse momento em que há eleições, nesse momento em que há um histórico de 22 para cá de recrudescimento da censura nas redes sociais, e essa censura se dá com o quê? Entendeu? Ninguém sabe. É completamente subjetiva. Qualquer tipo de afronta, ou desaforo, ou contestação do poder público vira discurso de ódio, vira fake news. Uma vez o Alexandre de Moraes falou: as redes sociais não são terra sem lei. Não se pode conviver com pedofilia, ou nazismo, ou tortura nas redes sociais. Aí eu pergunto, aonde que ele vê isso? Deve ter isso na Deep Web. Eu nunca vi ninguém fazendo apologia a nazismo, ou pedofilia, ou nazismo em nenhuma rede social. Agora, aí que tá. Você vai perguntar quem são as pessoas que tiveram redes sociais ou conteúdos removidos. Contestadores do STF, contestadores das urnas, contestadores do governo federal. Ou seja, é censura. É censura na veia. E quem foram censurados? Pessoas conservadoras da direita. Ou seja, censura.
Isso vem exatamente no momento em que o Departamento de Estado americano está completamente querendo colocar tarifas cada vez maiores nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos têm perseguido cidadãos brasileiros e americanos dentro dos Estados Unidos, e que o Brasil tem perseguido empresas americanas, redes sociais, conseguiu retirar o X, uma coisa assim, coisa de China, de República Chinesa, né? Durante 3 meses do país, foi atrás da True Social, foi atrás do Alan dos Santos, do Paulo Figueiredo, do Constantino, removeram redes sociais, ou seja, uma coisa pavorosa, uma censura inclemente, uma censura ostensiva, uma censura completamente visível do governo brasileiro em conluio com o judiciário brasileiro, o que tem dado sanções, inclusive uma delas, a lei Magnitsky de violação de direitos humanos por Alexandre de Moraes. E o Brasil não para. O Brasil simplesmente não para. O Brasil não, o Estado brasileiro, o governo federal brasileiro, em conluio com o judiciário brasileiro, não param. Eles não têm vergonha na cara. Eles continuam a censurar o que está promovendo o status do Brasil de democracia para ditadura. Essa é uma atitude de governo de Cuba, de governo da China, de governos de Nicarágua, de governos autocráticos. Censurar as redes sociais. A rede social é a livre manifestação e a produção da revolução do homem comum. Pela primeira vez, o homem comum pode falar a respeito de tudo que ele quer, sem necessidade de ventríloco, quer seja sociólogo, intelectual, professor, político. E o governo Lula simplesmente quer acabar com isso e prender todos os que contestem o governo, todos que contestem o status quo do judiciário. O judiciário tem juízes recebendo dinheiro sujo de banqueiro corrupto para julgar esse mesmo banqueiro, e durma-se com essa. São esses corruptos, carrascos travestidos de juízes, em conluio com o governo federal, que querem censurar o Brasil, censurar as redes sociais e, pior, censurar no momento mais incisivo da história da República, que é seu período eleitoral. Com certeza, Adriles. É aquela falsa democracia que a gente sabe que a gente vive, né? Que estamos inseridos, né? Adam, qual que é a sua visão também sobre essa pauta específica, a sua análise? Eu concordo plenamente com o que o Adriles falou. Eu acho que a maior perseguição que a gente tem, por exemplo, a primeira censura, digamos assim, foi quando, eu tenho certeza que qualquer um que usa rede social já viu ou postou alguma coisa nesse sentido. A primeira censura que teve foi quando, em vez de você escrever morte, você precisava escrever MO0RT3, né? Para ficar ali de uma maneira escrito morte, mas sem escrever a palavra, porque se você escreve a palavra, o Instagram, a Meta, derruba o seu vídeo, derruba o seu engajamento. Esse foi o início da censura, que é você não poder falar uma coisa normal, não é você cometer um crime, é você falar uma coisa normal, uma palavra do dia a dia, sem ter que se preocupar com uma censura. Ou seja, isso é literalmente o que a gente está vendo desde o início, aí, antes mesmo do inquérito das fake news, antes mesmo dos inquéritos que tiveram de perseguição daqueles jornalistas que falavam a verdade, como foi o caso de Cristina Grêmio, Rodrigo Constantino, o próprio Adriles também foi perseguido por causa disso. Enfim, a gente vê constantemente tentativas da Meta, tentativas do judiciário brasileiro de causar aí censuras. A Meta, hoje em dia, posso até fazer algumas ressalvas para também não ser injusto, vem tendo um caminho diferente, né? Vem se mostrando até um pouco mais conservadora depois da eleição do Trump, principalmente. Mas é preocupante a censura que o Brasil vive. Inclusive, uma coisa que é importante a gente ressaltar... Eu tô ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Caiu. Posso continuar? Agora tô. Tá. O que eu tava dizendo é, enfim, a gente não vê uma perseguição do judiciário contra um esquerdista, por exemplo, que é o João Emanuel, alguma coisa assim lá do Pernambuco, que diz que aprova qualquer tipo de revolta, qualquer tipo de luta, né, da Palestina contra Israel. Então, a gente tem constantemente... Voltamos? A conexão acho que deu uma falhada aí, vocês estão me ouvindo? Agora eu tô, tá? A conexão tá falhando. Então, na verdade, eu entrei aqui, eu caí, voltei. Não, mas sei. já estou aqui novamente. Travou no ar, aqui para mim também, viu? Mas vamos lá, vamos dar sequência. O Adam, você estava concluindo o seu raciocínio, né? Sim.
Eu tava até olhando aqui na transmissão do YouTube, mas a transmissão seguiu ok. Talvez foi alguma falha para vocês, mas o que eu vi Pode foi ser que a interna, transmissão sim. tá normal. O pessoal, inclusive, está comentando, estamos ouvindo Ada, etc. É uma mera coincidência, né, Adrilles? E o pessoal que está assistindo. A gente começa a falar de censura e, de repente, a transmissão começa a travar e as pessoas param de se ouvir. Mas, enfim, vamos concluir aqui de uma maneira bem simples. A gente viu o João Emanuel, que é um grande influenciador radical comunista lá do Pernambuco, que falou abertamente, quando foi questionado por um vereador do Recife, ele falou assim, mas você defende o estupro? E ele falou assim, eu defendo qualquer tipo de revolução. Peraí, o que é isso? Por que o Alexandre de Moraes não vai lá e censura esse tipo de comentário, não censura esse tipo de vídeo, não impede que esse candidato faça esse tipo de propaganda, faça esse tipo de comentário? Agora, se eu falar que eu sou a favor de qualquer tipo de revolução defendendo o 8 de janeiro, por exemplo, o que acontece comigo? Eu sou preso no dia seguinte. Eu sou condenado como tantas outras pessoas foram. Essa é a perseguição que a gente vê no Brasil. Um esquerdista pode falar que apoia o estupro, eu não posso falar que apoio a contagem, por exemplo, nas urnas. Então, é um absurdo a situação que a gente vê no Brasil. E é, assim, inacreditável quão maléficas são essas pessoas que causam essa censura no Brasil, que elas não se preocupam nem em censurar os dois lados, os dois, entre aspas, radicalismos, para parecer que é uma democracia normal. Não, eles não se preocupam com isso, eles só censuram um lado, eles só calam a direita. E por que eles só calam a direita? Porque assim como diz em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E no Brasil, o nosso povo ainda é um povo escravo, ainda é um povo que acredita na picanha de graça, na cerveja de graça e em tantas outras coisas que são oferecidas aí pelo Estado de graça. O nosso povo, infelizmente, a maioria ainda é miserável, ainda é preso. E por isso que a esquerda é tão contra a verdade, contra comentários como esses que a gente faz no Bradock e em tantos outros programas. E vamos com as notícias no site Poder 360. Bolo diz que Milei é caricatura patética e envergonha o cargo. Ministro de Lula afirma que o presidente da Argentina é puxa-saco de Trump. Responde críticas do argentino ao Brasil. O ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos, declarou nesta segunda-feira que o presidente da Argentina, Javier Milei, é uma caricatura patética que envergonha o cargo que ocupa. A declaração foi dada em resposta a críticas do argentino ao governo de Lula durante passagem pelo Brasil no sábado. Boulos afirmou em seu perfil no X que ninguém leva a sério Javier Milei, não apenas por ser uma caricatura patética que envergonha o cargo que ocupa, mas, acima de tudo, por ser um puxa-saco de Trump. E todos sabem que há quem use e aplauda os puxa-sacos, mas definitivamente não há quem o respeite, escreveu. Milei esteve no Brasil no sábado e participou da convenção que lançou a candidatura do senador Flávio Bolsonaro à presidência da República. O presidente argentino declarou que na Argentina existe o conceito de risco Cuca, em referência a uns integrantes da família Kirchner. Segundo ele, não há no Brasil o risco Lula. Ele também chamou o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, de lixo careca, por proibir visitas ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Pouco depois, o ministro das Relações Exteriores chamou para consultas o embaixador do Brasil na Argentina, Júlio Bitelli. Ele desembarcou em Brasília entre as noites de domingo e a madrugada de segunda-feira. Embora não represente o rompimento das relações diplomáticas, o gesto sinaliza o agravamento da tensão entre os países. A fala levaram à manifestação de outros integrantes do governo Lula. O ministro da Fazenda, Dário Durigan, chamou Milei de palhaço. Já o presidente nacional do PT, Edinho Silva, publicou uma nota na qual declarou ser inadmissível que um chefe de Estado estrangeiro venha ao nosso país e se dirija com termos desrespeitosos em seus poderes constituídos. Então é isso, pessoal. Essas são as notícias que estão circulando nas mídias da internet. Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e clicar no sino para mais informações sobre política. Agradeço a todos pela audiência.